Eita, que coisa bonita! Voltamos! A gente está, né, muito feliz aqui com a presença de todos, todas, todes aqui. Muita gente especial, muita gente querida, né? Professora Hermínia, tem um pessoal de Brasília, né? Paula Salas, a Licinha querida que está acompanhando, Alessandro Bock, que esteve com a gente todos os dias, que é parceiro de pesquisa, de trabalho, né? Quero ver o que ele vai perguntar hoje. E eu tive o prazer em conhecer filha do Chamego e a neta. O prazer é nosso. Você vai ver daqui a pouco o filme de novo, tá bom? Vai estar bem legal. Bem ajeitadinho, né? Vamos ver. Ana Dipe, querida, que bom que você está aqui com a gente, viu? Estamos muito felizes aqui com a presença. O Valtinho. Claudemir, mas é o Valtinho. Eu falei, ué? Superação. Vamos lá, vamos passar de novo, Claudemir. Isso mesmo. Opa, obrigada. Obrigadão. Tangará, então acho que é a Olívia Batista, querida, que também está acompanhando a gente aqui vários dias, né? Que bom poder ouvir e ver tudo isso. É a Cida Almeida, que honra, Cida, que você está com a gente também. Emocionada e feliz por tornarem suas memórias nossas. Claro, querida. Quanta gente querida aqui com a gente hoje, hein? Que coisa boa. Fiquem mais. Tem só coisa boa mais para... tia! Então, gente, né? Vamos chamar nossa querida, nossa parceira, que é muito querida. Nossa tudo, adoramos a família. Números, tudo nós gostamos. Vamos lá? Então, gente, senhoras e senhores, com vocês, Daniele Pimenta, por favor, vem com a gente. Viva! Que coisa boa, Dani, você com a gente, minha querida. Bem-vinda, Dani. Obrigada, é uma alegria. Qualquer convite que vem dessa família, eu dou um jeito de aceitar, mas assim, com muita alegria. Bom, né? Vocês são importantes demais, vocês não têm ideia. Né? Esse contato que a gente estabeleceu por intermédio do meu pai, por intermédio do Centro de Memória do Circo, já chegou assim, trazendo muito amor para a nossa história aqui. E coincidiu, né, assim, de ser nos últimos anos de vida do meu pai, o que torna tudo muito especial, né? Sempre muito emocionante, mas vamos ver se hoje a conversa rola sem chorar. Vamos lá, querida. Não é muito comum. Nada, nós aqui também, olha. E aí eu queria só perguntar o que você achou, né, da sua participação. Claro que hoje foi meio picotadinho, mas depois a gente põe de novo e vocês vão ver com calma. E aí, queria a sua opinião, querida. A Dani estava com a gente na estreia, né, Dani? Você assistiu a estreia também, então conta um pouquinho para a gente como foi para você receber. Meu pai está aqui emocionado, né? Porque a gente, né, fala com você e lembra, claro, sempre muito do seu pai, que para a gente é um presente, né? Ter conhecido seu pai, um grande parceiro, um amor em pessoa, né? Uma pessoa muito preciosa, muito iluminada. Então a gente, meu pai aqui está emocionado aqui de pensar na gente aqui, né? Nós todos aqui juntos, né? E todas as conversas que a gente teve, né, no nosso último encontro, que foi tão bonito, tão especial, né? Mas a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi receber esse trabalho, né? Agora assistindo pronto, como é que foi para você? Olha, além de ter achado o trabalho muito bonito, muito bem feito, como é de praxe com vocês, né? As costuras, a estrutura, a organização da narrativa. Então, além da obra em si, né, ter me deixado feliz, ter me deixado emocionada, eu também fiquei surpresa, porque a primeira conversa que eu tive com vocês foi ainda lá em São Paulo, na etapa de pesquisa para pesquisa maior, né? A etapa de pesquisa para pesquisa, que ótimo. O trabalho do bisavô ainda, né, Dani? Você está com a gente no trabalho do bisavô, que deve ficar pronto um pouquinho mais para frente. A gente acabou passando o Guarani entrou na frente, assim, né? Então, essa inversão, né? Aí você,
eu quero fazer uma conversa com você aqui, me chamou já na pandemia, né? Então já foi uma conversa remota, porque a gente está organizando agora, né, o documentário, o filme novo, e para mim as coisas estavam conectadas àquela pesquisa, né? Então, eu fiquei muito surpresa, porque eu estava esperando um filme que fosse mais árido, Sim. Talvez assim uma série de documentos sendo mostrados e comentados, e de repente eu vejo um monte de gente que assistiu ao espetáculo, que, né, assim, eu vi os bairros, eu morei em São Paulo, vocês comentam, inclusive, né, eu morei na Vila Ré por alguns anos, me lembro os meus pais viveram esse período também, né, de se fixar em São Paulo, mas continuar trabalhando em circo, né, então o cachê, o café dos artistas, para, né, encontrar em quais circos eles trabalhariam naquela semana. Então, essa lembrança, essas imagens dos bairros, dos percursos, nossa, foi muito emocionante, né? Então, assim, foi surpreendente, né? Eu não tinha feito com clareza, né, a separação entre as duas entrevistas, né? Aquela entrevista que eu achei que ia ser um complemento da primeira, né? E não um outro campo. Um outro trabalho. Um outro trabalho. Ele passou na frente, né? O Guarani ele veio na frente, porque a finalização do projeto do bisavô demanda uma estrutura que na pandemia a gente não teria como fazer, né? Para o que a gente está pensando dessa narrativa, né? Que sou eu nesse meu namoro com a ficção, né? Que eu fico nesse namoro que eu vou, né, que a gente vai chegando nessa narrativa que permeia essa estrutura do documentário, né? Então, mas em breve a gente vai ter também esse projeto do bisavô João, que está no forninho, está quase praticamente pronto, né? Ele tem aí. E aí vocês são incríveis, porque o mundo vivendo dificuldades crescentes, né? O campo da pesquisa e o campo da arte, da cultura sofrendo muito, e vocês conseguem, então, trabalhar em 2 projetos. Vamos furar a fila desse, vamos passar o outro na frente, e aí vocês têm 2 produções em andamento. Vocês são incríveis. Mas isso é coisa, isso é a família, né? Isso é coisa, né, de um paizinho precioso como o seu, de uma avó preciosa como a minha, dessa família aqui também, que eu tive a sorte de nascer também nessa família, né? Que vai te dando o norte, né? Que vai te dando uma segurança, né? De vem por aqui, né? Eu falo, minha avó não me deixa parar de sonhar, né? Ela não me deixa parar de sonhar, né? Num momento tão difícil, né? A gente conseguir, né? Chegar nesse lugar, né? Dessa magia, né? E desse chamego, né? Nesse lugar, né? De construir essa história. Foi um presente para a gente poder realizar esse trabalho nesse momento também. Foi muito. E também teve, né, querida, a coisa de uma necessidade grande que todos tivemos, né? Diante exatamente de tudo que está acontecendo, né? De ter uma imersão dentro de si próprio, né? E, no caso, para nós, tudo isso, para mim particularmente, né, que sou o assunto, né, o tema do trabalho, notaram. Eu falo, minha mãe é estrela, minha estrela do filme. E aí eu só vou aproveitar a deixa e dizer que eu me dei conta, na finalização do projeto, a gente estava, acho que justamente no episódio 4, que eu me dei conta que era um desejo da minha avó que minha mãe fosse atriz. Era. Eu falei, minha avó, olha minha avó me levando a realizar os sonhos dela de muitas maneiras, né? E tá lá minha mãe atriz do filme também, né? A gente acha que a gente escolhe alguma coisa na vida, né? Nada. Fala, mãezinha, te interrompi. Não, é isso. E aí, o que houve? A gente realmente, né, todo mundo chocado, claro, e aí, no nosso caso, foi um bálsamo até, né? Um bálsamo, a gente ter com muitas dificuldades, sim, mas superando isso tudo e fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Meu marido adora escrever, eu adoro falar, como todos escrever notaram. Também, né? E escrever também. E, então, isso foi para nós, né? Aquela coisa que ajudou, né? Ajudou muito, né? E, então,
é aquela história que alguém, eu não lembro o nome, alguém disse a superação, né? Que nós temos até agora que ter essa força e para chegarmos, e vamos chegar, se Deus quiser, nisso. E aí eu só vou dizer mais uma coisa, está todo mundo cutucando. Não está cutucando, não. Eu quero dizer que a cena mais gostosa que eu vi foi que você também tinha o elefantinho. E a gente vai ter que pôr a foto do elefantinho aqui. Di, põe a foto do elefantinho junto com a Dani aqui dividido na tela, pode ser? Gente, Dani, é muito louco porque vai colocar, ele já vai colocar, que é muito lindo porque minha mãe conta, mas quando a gente parece história, né? De novo, parece história de vó. E a sua foto realiza, é concreto, olha lá, pronto. Dani, como era ter um elefantinho? As duas elefantinhas eram do Milton Fabre, né? Então, o Milton Fabre, que comprou as elefantinhas, mas, nossa, gente, eram uns bichinhos muito paparicados, né? Então, a gente vivia ali, fazendo carinho, brincando, a gente quer participar de tudo. Filhotinho, né? Assim, na cidade, a gente se encanta com filhotinho de cachorrinho, de gatinho. No circo, os filhotinhos são um pouco maiores, mas o encanto é o mesmo, né? Então, a gente vivia ali brincando, fazendo carinho, na hora de dar comida, vamos ver, né? Mamadeira, imagina, uma madeira especial para elefantes, né? Tinha. Teve uma outra época, aí eu precisaria encontrar fotos, mas estão lá na casa da minha mãe, que está fechada em Ribeirão Preto, né? A gente também teve que criar alguns leõezinhos no ônibus, né? Eles nasceram, os pais eram do circo, né? Eles nasceram, mas a leoa, né, teve dificuldade de cuidar, não sei se uma rejeição, porque em cativeiro agora a gente enxerga, né? Assim, na época a gente não tinha essa percepção, mas a gente enxerga, né, a dureza que era, né? E aí a gente teve que levar os filhotinhos para morarem com a gente no ônibus. Então, era que nem gatinho, né? Só que enorme. Só que não. Então, a gente também cuidava com mamadeira, no colo o dia inteiro, brincando, né? E era uma farra, né? Assim, a infância no circo, a gente só tem noção do quão especial é quando a gente sai do circo, né? Quando a gente começa a organizar a vida da gente fora do circo, quando a gente está criando, né, os próprios filhos numa outra realidade, é aí que a gente tem noção da maravilha que era, né? Você circular pelo país, né? Algumas famílias por mais de um país, mas só no Brasil gigante como assim, essa lembrança de conhecer, de ir percebendo na estrada a mudança geográfica, né? O tipo de vegetação que muda, a cor do céu muda. Você vem aqui, agora eu estou morando em Minas, né? Aqui no Cerrado parece que é um céu completamente diferente de quando a gente está em São Paulo, né? Então, viver no circo, né? Infância, adolescência, conhecendo espaços diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, naturezas diferentes, né? É um privilégio que, enquanto a gente está lá, para a gente é rotina, né? Aquilo é assim mesmo, é normal, o meu quintal, né? Meu quintal é o país inteiro. Maravilhoso, maravilhoso. Eu escuto, para mim é muito bonito, né, assim, te ouvir, porque minha mãe tem uma lembrança, né, já, né, ela não gostava. Foi só São Paulo, né, Dani? Minha mãe pegou uma época difícil, né, do circo da nossa família, né? Foi um circo grande, né, quando meu bisavô, na época de infância e adolescência da minha avó, mas minha mãe pega uma época de decadência, né? Então, e eu sou encantada por essas histórias todas, né, que a minha avó contava com muito encantamento, mas que minha mãe agora, né,
retomando, né, as histórias, e por isso vem também esse trabalho Guarani, né? Ele vem muito de encontro com essa caminhada, né? Eu tive uma caminhada, tenho, né, e sigo, né, a gente, nesse processo de reencontro com a história da nossa família. E minha mãe, uma outra caminhada, né? Então eu acho que o Minha Avó, ele ilustra um pouco o meu percurso, e o Guarani é muito a minha mãe revivendo essas memórias, né? Revivendo, né, nessa caminhada de reencontro com essas lembranças do circo. Então tem coisas que eu acho muito bonitinhas, né? Que eu acho que ela fala como se fosse criança falando, né? A coisa do mágico. Ela fala, meu melhor amigo era o mágico. Aí eu pergunto, mas você trabalhava com né? Você fazia números com ele? Não, eu não sei fazer magia, né? E retoma, parece um jeito de criança, né? Então, te ouvir contando também, para mim, é uma realização desse encantamento com esse universo, né? Então, eu fico, né, no episódio 3 também você dá um depoimento que eu fico assim, né? Que você lembra, se você puder contar para a gente que não viu ainda o episódio 3, que é essa lembrança sua no colo da sua mãe, que é tão linda. É porque a gente estava falando sobre a questão da relação afetiva, né? E assim, ser mãe, ser filha no circo, né? E o quanto o chamego não era querido, não sei se a palavra é essa, né? Mas assim, tem uma dificuldade, né? Uma certa mágoa, porque o chamego tirava a sua mãe de perto, né? E a minha percepção é outra, porque apesar da gente ter passado uma parte da vida em São Paulo, com os meus pais trabalhando por cachê, o que significa que, sim, houve dias em que a gente ficava sozinho em casa e eles, né, iam, e a gente só se via tarde da noite, né? Inclusive a gente morou vizinho de parede, assim, da tia Cecília e do tio Miguel, justamente para ter quem cuidasse da gente quando meus pais fossem passar o dia inteiro. Então a gente teve essa experiência também. Mas a construção da minha relação com os meus pais como artista se deu enquanto eu vivia na itinerância, né? Então o que eu conto no outro episódio é que eu via minha mãe se transformando, né, na persona artista dela, junto comigo ali no nosso ônibus, e ela continuava sendo minha mãe por baixo, né, dos cílios postiços, do aplique, né, e aí acho que o trecho que foi, né, para o documentário é aquele em que eu falo de me lembrar, sentada no colo dela, ela me servindo a comida, porque eu era mesmo pequenininha, e eu sentia a textura da maquiagem, né, o cheiro da maquiagem. Então eu ficava assim encantada com aquela beleza. Minha mãe era linda, gente, mas linda. Vamos colocar linda, a foto da mãe dela, linda. Põe a foto da mãe dela. Qualquer hora eu tenho uma foto 3x4 dela. Olha ela. Tabajara, é seu irmão e você? Meu irmão, isso, o Tabinha, né? Também Tabajara, né, Júnior. E eu. Imitando a mamãe, né? Com essa idade eu não entrava no picadeiro ainda, mas a Lamara Fábio, o meu irmão tinha começado a entrar como partner da minha mãe no número de pombos. Essa roupa da minha mãe era uma das que ela usava como partner do meu pai no número de bolas. E o meu irmão está com a roupa que ele usava para ser partner dela no número de pombos. E eu fiquei louca, eu fiquei com muita inveja, porque o meu irmão já podia ir para o picadeiro. Tudo que a criança de circo quer é ir para o picadeiro. Gente, a gente brinca de ser artista de circo, é o que a gente quer, é o que a gente olha, né? Você acorda, você olha pela janela, já tem a matinê rolando ali das 10 da manhã do domingo, e você fala, ai, quando é que vai ser eu? Por que eu tô aqui dormindo? Meu irmão já tá lá. Que lindo! Eu fico imaginando tudo isso. E a Lamara Fabre, filha do Milton, que fez essa roupinha para mim, para eu me sentir artista. Ela percebeu, né, que eu estava muito amuadinha, porque eu ainda não era artista. E aí ela fez essa roupinha. Por isso que a família... Então vamos fazer uma foto aqui com a família de artistas, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, mas ela era muito bebezinha nessa época, tinha meses, a Patrícia. E aí a Lamara que fez essa roupinha só para, né, para eu
Que senti linda. artista. A gente sempre acha que foi pro picadeiro, não sei se ela me soltou no picadeiro na hora do número, eu fiquei lá paradinha, não sei, não tenho certeza não, eu tenho essa sensação, né? Mas eu me lembro de ganhar a roupa de presente, ela pegou um tamanquinho meu, pintou de prateado, porque minha mãe usava salto prateado, ela caprichou em tudo. Que linda. Mas eu ainda não trabalhava nessa época, foi só para foto. Ai, eu fiquei curiosa de te perguntar se você tem lembrança da tua primeira... Qual é o primeiro momento que você lembra teu no picadeiro? Olha, eu comecei a trabalhar, né, de fato, a partir dos 12, 13 anos nos bailados, né? Então, eu não cheguei a desenvolver um número, porque a gente saiu da itinerância, né? Quando meu irmão foi para a 5ª série, até então a gente viajava, era uma semana em cada escola. Quando meu irmão foi para a 5ª série, né? A minha mãe falou, poxa vida, agora tem um professor para cada disciplina, então são 12 professores, e a cada semana ela falou, isso não vai dar certo, né? Então ele ficou ainda separado da gente, foi morar com os meus avós para poder se concentrar nos estudos, e aí meus pais decidiram parar de viajar, né? Foi quando a gente se fixou em São Paulo para a gente poder estudar, enquanto eles continuavam trabalhando com o circo, e nesse esquema que eu falei, né, trabalhar por cachê. Mas pouco tempo depois, o meu pai, sozinho, voltou a viajar. Ele foi contratado primeiro pelo Roberto Robatini, do Circo de Roma, mas ele trabalhou também com os Bartolo, trabalhou com o meu tio Geraldo no Circo Bismarck. Então, assim, meu pai voltou para a itinerância como gerente. Então, ele foi para administrar circos. E aí a gente passou a ter uma vida dupla, né? A gente começou a gente vivia no circo. Na época a gente estudava na rede estadual, e aí quando quem fechava a nota no 3º bimestre já estava liberado, os professores se concentravam em cuidar, dar atenção a quem corria o risco de ser reprovado. Então a gente já viajava com o circo, a gente ficava às vezes no final de outubro a gente já estava lá. A gente ficava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e o mês de julho inteiro, né? Então a gente vivia metade do ano em São Paulo, metade do ano no circo. E aí nessa fase, eu já adolescente, eu aprendia as coreografias, entrava nos bailados, né? Então eu fui bailarina de circo durante a minha adolescência até parar quando eu fui para a faculdade. Aí quando eu fui para a faculdade, eu já não tinha condições de viajar nas férias, porque eu fui fazer artes cênicas, e aí a gente aproveita as férias para ensaiar, montar espetáculos, né? Então, minhas visitas ao circo ficaram mais visitas mesmo, e não vivências. Mas eu passei alguns anos trabalhando como bailarina de circo, né, na minha adolescência. Que barato. Eu queria colocar a foto, que acho que já está no jeito, a foto da sua mãe no número dos pombos, que é tão linda, né? Ai, maravilhosa, né? Maravilhosa. É mesmo. Maravilhosa. E ela amava esses pombos, né? Amava. Interessante esse número, né? Sim, era um número raro, não era um número comum. Não é? E é curioso porque ela tinha ouvido falar de um número e ela tinha achado a ideia linda. E aí meus pais foram tentar fazer isso, né? E foram pesquisar, é pombo-correio, não é pombo-correio, que tipo de pombo, como é que treina. E aí eles começaram, nas cidades em que o circo estava, eles começavam a procurar quem tinha pombo-correio, quem criava pombo, para saber, né, como é que treina, como é que você solta um pombo e ele sabe para onde tem que ir, como é que ele volta, né? E aí eles foram na tentativa e erro, né? Meu marido escreveu uma tese recentemente em que ele fala dos processos de aprendizagem no circo, das questões éticas, do ambiente circense, né? E ele descreve bem esse processo, né? Como é que observar alguém treinando um chimpanzé te dá ideias para tentar estratégias para treinar um pombo, né? Então, uma coisa incrível, né? Essa
esse cruzamento dos saberes no circo. Mas eles paparicavam esses pombos, né? Meu pai teve que fazer um engate, porque minha mãe não queria em gaiola, então fez como se fosse um outro trailer só para eles, né? Era um viveiro grande, puxado por engate. Então era Quantos o nosso ônibus. Eram muitos? Oi? Eram muitos, assim? Sim, eram, acho que cerca de 40. Nossa. Alguns faziam o número, especificamente, né? Porque o número é como se fosse um mini parque um parque de diversões. Então tinha roda gigante, carrossel, chapéu mexicano, né? Vários brinquedos, aparelhos, né? Da altura da minha mãe, assim. Então o picadeiro virava um parque de diversões e a minha mãe ela só dava um comando, né? Os pombinhos ficavam soltos em cima de uma mesinha. Ela só dava um comando, eles voavam para o aparelho certo. E os aparelhos eram movidos pelos próprios pombos. Então, tinha engrenagens, como as rodinhas de hamsters. Sim. Né? Então, os pombinhos ficavam andando, eram com os degrauzinhos ali, eram de fitas de espelho, né? Para eles poderem enganchar as unhas, as garras. Então, os próprios pombos giravam os aparelhos, né? Cada aparelho, um formato diferente de engrenagem. Então, eles se divertiam pelo parque, né? E os outros pombos, né, ela tinha mais pombos, eles faziam a revoada final, né? Então, depois que os aparelhos eram retirados do picadeiro, ou o meu pai ou o meu irmão, né, um dos dois estava com ela no picadeiro e o outro ficava na entrada do circo, da entrada do circo, abria um cesto e os outros 30 pombos voavam e aí pousavam, né, nos braços da minha mãe, né? Então tinha uma coreografia aí, essa revoada, né? Que era a apoteose, né? Assim, aí vinha o último com a bandeirinha do Brasil. Na época, né? Era um símbolo usado com felicidade. E aí então esse era o fechamento, né? Então ela tinha alguns treinados para movimentarem os brinquedos, né? Os aparelhos do parque. E alguns treinados para essa revoada, né? Então faziam todos o voo no mesmo sentido, tantas voltas, e pousavam nela, ninguém fugia. Que lindo! Com músicas. Era bonito. Com músicas, né? Com músicas. Né? E depois que saíram do circo, fizeram em espaços abertos, né? Porque quando começa a trabalhar por cachê, aí vai para dentro de outros circos, mas também vai fazer aniversário de cidade, vai para festa em coreto, vai para festa de firma, né? E nenhum se desgarrou. Que bom. Tem uma pergunta. Querida, que vontade de ir ao circo. Tem um comentário aqui da Nadip. Tem uma pergunta legal também aqui do Alessandro Bock, que ele fala aqui: professora, penso que o circo precisa de uma maior atenção nos debates pedagógicos. Gostaria que houvesse mais espaço para arte... você gostaria que houvesse mais espaço para arte circense nas escolas de ensino fundamental? Fundamental, né? Sim, Alessandro. O circo ele tem sido debatido em espaços voltados, né, para as questões de ensino, da pedagogia, pelo menos no que se relaciona à formação de professores, né? Então, eu sou professora universitária num curso de teatro e eu levo, então, a história do circo, os textos de circo-teatro para dentro de um curso de teatro. E dessa maneira acontece em outras universidades pelo Brasil. E o circo tem sido estudado tanto nas faculdades de artes cênicas, quanto nas faculdades de educação física. Então, eu acredito que em pouco tempo a gente já tem, né, professores no ensino fundamental que estão levando o circo para o espaço escolar, seja no campo do ensino das artes, seja na educação física. A gente já tem recebido também, por conta disso, né, muitos trabalhos de pesquisa sobre pedagogia circense. A Unicamp é uma das universidades que se dedica muito a isso, a Hermínia, junto com o Marquinho Bortoleto. A Hermínia está sempre, né? A Hermínia é nossa musa.
É verdade. Olha lá. Então, a Hermínia colocou uma mensagem. Obrigada, Hermínia. É emocionante e importante esse trabalho para as memórias das histórias circenses. Mas fala, professor. E tem... não, só para fechar, e já está em desenvolvimento, ainda não foi aberto, mas já está em desenvolvimento a criação de uma faculdade de circo. Olha, então, o circo, além de estar ganhando espaço nas faculdades de artes, nas faculdades de educação física, vai ter também, em breve, né, não sei aí se eu, enfim, não posso dar detalhes, mas vai ter uma faculdade de circo. A pessoa já entra e o curso inteiro vai ser focado em circo, né? Então, as licenciaturas, né, precisam abarcar o circo, abraçar o circo, porque é a partir das licenciaturas que o circo chega à educação básica. Mas a gente está em processo, já tem gente fazendo isso, claro que não na mesma proporção que as outras linguagens artísticas, mas já é um bom começo. Assim, a gente tem acompanhado, né, trabalhos bonitos. Nossa, que maravilhoso! Que maravilhoso! Parabéns aí. Nossa, tem mais uma pergunta ali. Tem, do Alessandro também. Daniele, baseado em seus estudos, contextualiza para a gente o circo como profissão e ganha-pão das famílias ao longo dos anos. Olha, aí não vai ser nem baseado nos meus estudos, né? Vai ser baseado na minha história, assim, né? Com certeza. O circo, claro, a gente continua estudando, né? Agora que eu estou afastada do circo na prática, né? Eu deixei a itinerância, agora eu passo a olhar para o circo como pesquisadora, né? Mas essa questão tem tido transformações, mas eu posso falar um pouquinho, sim, a partir do que eu vivi e do que eu enxergo hoje, né? Bom, o circo acho que de todas as artes em desenvolvimento hoje no Brasil, a que mais depende do público. O circo é o que menos consegue se articular para, diferentemente do teatro, da dança, da música, né? Que são áreas que estão vivendo muito de editais de fomento, de leis de fomento, né? De editais de patrocínio, captação de recurso. O circo itinerante é uma parte, a gente tem muita gente fazendo circo de outras maneiras, então eu vou dividir aqui. O circo itinerante não tem como depender de leis de fomento, leis de incentivo municipais, estaduais, porque está itinerando. Então, é difícil se encaixar nos critérios que uma prefeitura está destinando tantos por cento do fundo de cultura para um novo projeto. Mas esse circo, ele está aqui em Uberlândia, mas ele não é aqui de Uberlândia, né? Ele, como empresa, ele pertence a outra cidade, outro estado. Mesmo os saberes circenses são saberes muito complexos, muito sofisticados, mas poucos deles dependem de uma formação escolar, né, acadêmica, formal. Então, a estrutura dos editais também, às vezes, é distante da realidade, né, de organização do circense. Então, o circo, via de regra, na itinerância, depende de agradar seu público, depende de atrair o público para a sua bilheteria, porque é com aquele dinheiro do aqui e agora, do ingresso, da pipoca, do algodão doce, que aquela empresa se sustenta, né? Que paga seus impostos, que paga os salários de todos os artistas, de todos os funcionários. Então, o ganha-pão do circense itinerante, historicamente, está associado à sua capacidade de se conectar com o público, de atrair o público, de agradar ao público. Então, assim, agradar ao público é a essência do circense. Por isso, o desejo, o empenho de, eu já faço o triplo salto mortal, eu vou treinar para fazer o quádruplo, porque eu já passei por essa cidade, eu preciso voltar surpreendendo,
né? Então, eu vou rebordar o meu maiô, eu vou trocar a música do meu número por uma música que as pessoas se animem quando estiverem ouvindo. Então, toda a movimentação dentro do circo, na concepção do espetáculo, na seleção das cidades, no contato prévio, né, que o secretário faz nas cidades, tudo está voltado a atrair o público, porque não há outra forma de sobrevivência. Já dos anos 80 para cá, né, com a criação das escolas de circo, a gente encontra muita gente que vive de circo, que é circense, sem viver na itinerância, né? Então, pessoas que trabalham com coletivos de artistas, e aí sim conseguem circular bem entre os editais, né? Conseguem se vincular a uma cidade como sede, e aí tem o direito, né, a concorrer em editais municipais, estaduais, tem uma formação de escrita que consegue se articular melhor. Então, são duas frentes, né? Duas áreas de atuação que são bem distintas, apesar de serem artistas na mesma arte, né? A visão de empreendimento é que é bastante diferente. Então, entendo que o artista circense, formado a partir das escolas, tem uma trajetória mais parecida com a dos atores de teatro, né, que saem de escolas técnicas ou de universidades, e aí vão estabelecendo ali as suas estratégias de produção, né, então vou ter um ponto de cultura, né, vou ter uma sede para poder realizar oficinas, com o dinheiro das oficinas eu sustento os meus espetáculos. Então, são realidades diferentes, né, são caminhos diferentes para a mesma arte. Não sei se eu respondi. Nossa, maravilhoso. Maravilha. Maravilhoso. Perguntar. Né, nas nossas conversas, né, assim, né, com seu pai, com você, né, anteriores e tal, a gente falou muito, o Circo Guarani era um circo-teatro, né, a Dona Elisa fazia caricata, a tia Ifigênia fazia também, tio Toninho, né, que era o palhaço gostoso, escreveu peças de teatro, né, enfim, você também foi atriz. Né? É atriz, né? Não, eu digo, assim, mas dentro do circo, né, também circo-teatro, e dentro do teatro mesmo, né, e você falou assim, né, nas nossas conversas, da diferença de como o ator do circo encara, né, vamos dizer, o sucesso, e como o ator, né, de teatro encara. E eu gostaria que você... Se você quiser falar, porque, pô, é muito lindo, cara. É uma coisa assim... porque a diferença é uma diferença até do dia a dia, né? Do dia a dia, da relação, né, com o próprio trabalho. Vocês vão me colocar em encrenca com os meus amigos. Não, se você não quiser falar... Não, sem problema, imagina, eu falo disso direto. Na verdade, Salim, quando eu nasci, a minha família já não fazia mais circo-teatro. Então, eu não vivi a fase do circo-teatro, né? Eu acompanhei, sim, as comédias de picadeiro, mas não na estrutura que o circo-teatro da minha família teve, do espetáculo em duas partes, da estrutura de palco, né? Que era uma estrutura complexa. Então, quando eu nasci em 69, a minha família já tinha deixado o circo-teatro, como boa parte das companhias de grande porte, né? Foi difícil sobreviver com os custos que aquele tipo de empreendimento trazia dentro do contexto econômico e político da época. Mas o que acho que eu já conversei com vocês é a diferença na relação que o artista de circo em geral, né? Acredito que na época do circo-teatro fosse a mesma coisa, né? Porque eram os mesmos artistas no picadeiro e no palco, mas uma diferença em relação à postura, não vou dizer que é uma questão ética, mas eu acho que é da natureza do ambiente, tá? E acho, né, que o que eu comentei com vocês, que vocês estão se lembrando, é que eu me assustei muito quando eu comecei a minha carreira como atriz profissional, e a gente fazendo temporadas,
e a gente saía de um espetáculo e tinha dado alguma coisa, não tinha dado certo, o ritmo não foi bom, não sei, alguém esqueceu de colocar um objeto, né, de contra-regragem para outra pessoa. Sei que assim, sempre que acontecia algum problema no espetáculo, a gente saía do espetáculo, ia comer uma pizza, tomar uma cerveja, e a gente comentava, nossa, hoje, você vê, o ritmo estava lento, a cena não foi sem graça, amanhã a gente precisa caprichar. Ponto. Mudou de assunto. Amanhã o agente precisa caprichar, tinha que se resolver na cena durante o espetáculo, e o público já tinha pago o ingresso, o público já estava lá sentado. Imagina, no circo, o que eu mais via era, acabou o espetáculo, dá, assim, 20 minutos, pôs as crianças para dormir, volta para o picadeiro, arma o trapézio e vamos refazer aquilo que deu errado até dar certo. Não existia a possibilidade, por mais que aquele trapezista, por mais que aquele contorcionista, que aquela mágica, não importa, né, qual fosse o número, que deu alguma coisa errada de verdade, não é aquele errado só para deixar a plateia na expectativa e na sequência dar certo, que isso acontece também, né? Mas deu alguma coisa errada de verdade, era no mesmo dia, né? Era assim, às vezes era meia-noite, 1h, 2h, o trapézio estava montado e os artistas estavam lá tentando entender o que foi. Foi o tempo, o que foi? Foi a luz que bateu no seu olho? Foi o tempo de soltar? Vamos refazer até dar certo? Né? Então, essa é uma questão de ambiente mesmo, né? Claro. Que foi diferente, tem sido diferente na minha trajetória no teatro. Claro, assim, às vezes, se um espetáculo é muito novo, né, estreou há pouco tempo, é comum, assim, vamos remarcar um ensaio, vamos chegar mais cedo, mas não é uma rotina como é para os circenses, ou pelo menos como era, né, enquanto eu vivia na lona. E que eu acho que tem a ver justamente com essa coisa da natureza né, das artes, né, de cada linguagem, né, e de cada, enfim, como você trouxe para a gente essa questão do circo, né, dessa relação direta com o público, né, dessa sobrevivência que está muito ligada, né, à sua apresentação mesmo, né, ao teu trabalho, né, então não dá para errar, né, eu tenho um pouco também essa sensação, né, que não dá para... eu acho que também tem uma diferença que deixa eu só ler aqui a mensagem, que eu não estou vendo, eu não estou abrindo o chat. Acho que é o Tangará. Ele fez um comentário. Tem uma questão também que no teatro é comum a gente ter a sensação de erro ou de inconstância, mas essa sensação ser interna. Assim, o elenco percebe que o ritmo não estava bom. O público não está ali todo dia para comparar o espetáculo de hoje com o de ontem. Agora, no circo, se o trapezista caiu, ele caiu. Não é subjetivo. Né? Se o malabarista derrubou as argolas, derrubou, não é subjetivo. Não é só uma sensação de que hoje não foi legal. Né? Então tem um compromisso também, porque não dá para disfarçar. No circo, no máximo, se o acróbata sente que não está muito bem, está com uma dor, deslocou, machucou o ombro, ele fala, olha, eu já vou te simplificar uma ou outra parte do meu número. Previamente, ele pensa isso, porque ele sabe das limitações, e ele nem tenta fazer algo que ele não vá conseguir, né? Então, quando acontece um erro no picadeiro, aquele erro aconteceu mesmo. E aí isso, eu preciso treinar, eu preciso refazer o que deu errado. Se eu fiz certo ontem, anteontem, por que hoje não deu? Né? E aí, porque as variáveis são muitas, né, gente? Às vezes a temperatura ambiente, você transpira mais, né? O artista anterior transpirou, o piso ali ficou molhado. Né? A gente não tem controle sobre tudo. Né? São muitas pessoas, cada uma com as suas particularidades, interagindo no mesmo espaço, né? E compondo um mesmo espetáculo, não são números isolados. Né? Você cuida do seu número, mas o seu número ele faz parte
um organismo complexo que é o espetáculo. Né? Você falou de número difícil, né? Teu pai fazia um número com bola, né? Um número impressionante, né? Ele equilibrava 5 bolas, né? Então, tem até uma foto que é maravilhosa. Mas tudo bem, não tem essa, não tem. Temos, mas então, é que não está aqui. Mas, assim, se apresentava no Circo Guarani, né, que ele falava, né, se apresentou no Circo Guarani, esse número de bolas. Você chegou a ver ele fazer esse número de bolas? E outra coisa, nossa! Ele treinava muito? Oi? Ele treinava muito esse número? Eu falei ao mesmo tempo. Não, eu digo, ele treinava muito esse número? Olha, artista de circo é bem exibido, né? Então, meu pai, assim, treinou muito, né? Meu pai viveu no Picadeiro desde os 9 anos, né? Então, ele começou a treinar antes disso. Ele começou com o número ele sempre foi equilibrista, né? Então, ele começou equilibrando a espada com a bandeja em cima, com taças, aí sobe a escada, desce a escada com aquela espada, né, no equilíbrio. Ele passou por vários números até chegar nesse que é conhecido como Homem-Foca, né? Então ele misturava malabares e equilibrismo, e com bolas de vários esportes diferentes, né? Portanto, de tamanhos diferentes. Então, o malabares básico, cabeceio, fazia, né, aquela coisa de rolar a bola pelo corpo todo, né, o equilíbrio na ponta dos dedos, até chegar, né, a faca de novo. Então é a faca com a bola na faca, pula a corda com a bola na cabeça, enquanto ele mesmo pula a corda, até chegar na foto clássica, né, que ele é apoiado numa cadeira inclinada, em que ele girava as bolas nas pontas dos 2 sapatos, nas pontas das 2 mãos e na faca. Então, assim, ele treinou a vida inteira para isso. Ele treinava antes, né, principalmente assim, não vai ter, mudança, vai ficar 3 dias sem fazer o número, então quando chegar vai ter que treinar, porque muda a claridade, dependendo da cidade, o vento que passa, a cidade é quente, levanta o pano de roda, vai passar vento pelo picadeiro, então sempre tinha que treinar para se adequar ao espaço. Mas eu comecei falando que artista de circo é exibido, porque ele não podia ver uma bola em qualquer lugar que fosse, né? Não chamava chamava meu pai para jogar futebol com o povo do circo, a bola passava por ele, todo mundo tinha que parar o jogo para ver ele, aí ele ficava cabeceando a bola, porque aí o público gostava de ver, as pessoas aplaudiam e os colegas lá parados esperando para o jogo seguir. Não, gente, olha... 3 tempos, né, a partida, né? Sim, primeiro tempo, segundo tempo e o tempo do Taba. O tempo do Taba, bonitinho. Muito bom. Mas isso é do circense, gente. Você tem muita história, assim, vai para a estação de trem. O que é a estação de trem, se não um monte de aparelho à disposição? Né? Aí o povo se pendura, aí gira, aí não tem poste que não tem ali um circense fazendo maço chinês, andando de, né, parada de mão, fazendo 2 alturas para chacoalhar a placa. E aí? Tem uma formiga ali no corpo, né? Não consegue parar, gosta da atenção, né? Lógico. De ser. Eu estava falando ontem com os meus alunos, né? Que a gente fala assim, gente, divertido é aquilo que diverge, né? Então você está na sua rotina, algo que diverge da sua rotina, que se torna diversão, é diverso, né? Então imagina, gente, um bando de gente de circo em qualquer lugar, é diverso né? Eles vão querer divertir, eles não conseguem. Não, uma maravilha. Olha aí, vivemos outro espetáculo hoje, hein? Nossa, maravilhoso. Com tudo que ela contou, né? Nossa, um espetáculo cheio de efeitos especiais. Nossa, maravilhoso. Cheio de segredos, né? Porque a imaginação continua ajudando, né? Ainda mais agora, que a gente quase
se encontra, não vê isso, aquilo, enfim. Uma delícia, Dani. Maravilha. São oportunidades, né? Encontros são oportunidades da gente relembrar. Relembrar, pensar, e é como você diz, tem muita coisa boa mesmo. Aqui nós temos uns comentários ali. O pessoal, né? A Beth, né? Que alegria participar desse chamego, né? A minha amiga Beth, né? Conhece a gente há muito tempo. Olha, só sucesso aqui, ali. Zoronga adora. Maravilhoso, né? E é gostoso ver, é muito, muito aprendizado, assim, né? Te ouvindo falar, eu que fico sonhando, né, com esses tempos do circo que eu não vivi, né? Não sei como é sua filha, né? Não sei como é para sua filha, né? Mas eu sou muito encantada, né? Com todas essas histórias e te ouvir, assim, me preenche. Viaja, assim. ela viaja. É um sonho, assim, imaginar tudo isso. Né? Agora você falou da estação de trem, né? O projeto do bisavô. Eu já estou aqui procurando esses caminhos e agora você me deu um universo que eu nem pensava de possibilidades, né? O que é uma estação de trem para os artistas circenses, né? Então... Cinema puro, né, Dani? Pois é, ó, já tem ideia aí, hein, para um cartaz, né? Alguém fazendo acrobacia lá no... Que bonito, como uma foto que seu pai mostrou pra gente também, né? Acho que foi ele, né, que mostrou pra gente, Nossa. do elefante, né, sendo... Não, era um navio. Espera aí, eu não sei se vou falar besteira. Espera aí, a da ambulância, tinha uma ambulância? Uma ambulância maluca? Não. Tinha, acho que uma ambulância maluca. Tinha, descendo do navio. Do barco. A gente tem uma foto de um navio, né? Isso. Quando o meu pai levou o circo para fazer o Amazonas. Isso. Então, eles fizeram por navio. Né? Eu não era nascida. Eu peguei a outra viagem por barco, que foi pelo Rio São Francisco. Né? Então, Nossa, o só circo isso. inteiro. Ele alugava as chatas, né? Que eram de carga, né? Para colocar os ônibus, as barracas, e todo o material do circo. Aí a gente ia pelo rio, parava nos vilarejos, eram vilarejos que não tinham acesso por estrada, eles viviam do rio, né? O supermercado era um navio também. Então a gente parava o barco, descia, armava só o pano de roda, porque geralmente o vilarejo era uma seção, né? Eram poucos moradores em cada vilarejo. E aí parava, montava, apresentava o espetáculo, desmontava, seguia mais um pouco, ia para o outro vilarejo, e assim foi. E eles fizeram o mesmo pelo Amazonas. Maravilhoso. Então, gente, né? Maravilhoso de imaginar. O álbum do seu pai, né, ele mostrou pra gente, tem umas fotos, assim, não sei se é dessa viagem, mas assim, tem com muitos povos indígenas, né? Assim, eles iam, né? Tem muitas fotos dele com uma turma grande, né? E aí, né, a gente, né, às vezes falando do nome, né? Tabajara é um nome, né? É um nome. Indígena, não? Sim. Tabajara significa senhor da aldeia. Olha aí. O meu avô batizou meu pai, né? Eles tiveram um primeiro filho que faleceu, que era o Biratã, nome indígena. Aí depois o Birajara, indígena. Depois meu pai, Tabajara. Tem uma irmã, Yara. E aí tem um Ari. E depois Sônia e Edson, que não tem nada a ver, não sei, acabou a inspiração indígena, né? Mas os primeiros todos com referências indígenas nos nomes. Por isso que ele foi trabalhar também no Guarani. Pois é. Exatamente. Gente, maravilhoso, né? A gente está caminhando aqui para o fim. A gente podia ouvir para sempre, né, a Dani? Eu aqui, estou de olho aqui, que eu sei que você tem aula daqui a pouquinho, temos que encerrar. Mas, nossa, maravilhoso, Dani. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tão linda. Foi uma aula, Márcia, prima da gente, dizendo isso foi uma aula, e foi mesmo.
E eu vou colocar aqui também, vou pedir para o Di colocar a foto do seu livro também, né? Acho que é o seu trabalho do mestrado, né? Do Circo e Poesia, da Dani. Fala um pouquinho sobre isso. Esse livro, ele está disponível, assim, no meu mestrado, eu defendi em 2003, né? Já faz tempo. Eu escrevi sobre a trajetória do meu tio-avô, tio Antenor Pimenta, que foi um dos grandes autores de peças para circo-teatro, e também analisei, né, algumas obras dele. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa coleção, que é da imprensa oficial, junto com a Cultura, a coleção Aplauso, né? Então tem aí parte da minha dissertação, né? Tem a biografia do Antenor Pimenta, a trajetória dele no circo e uma obra dele, que é E o Céu Uniu Dois Corações. Então tem o original dele no final do livro. E assim que esse livro foi esgotado nas livrarias, já fazia parte do contrato, que ele então passou a ficar disponível gratuitamente para download. Então, quem quiser, quem se interessar, é só baixar no site da imprensa oficial, né, gratuitamente. Então, ele tem uma mensagem bonita circulando. Aqui. Uma mensagem bonita aqui do Edmilson Andrade, que ele disse: o céu uniu dois corações, o Antenor Pimenta uniu o coração de todos os circenses através de sua obra. Que bonito, Edmilson. Obrigada. Obrigada. É isso, é verdade. gente. Eu falo obrigada, né? Assim, porque é a minha família, né? Não fui eu que escrevi o céu, mas eu fico feliz pelo reconhecimento. Minha mãe, que era chamego, eu já estou toda orgulhosa também. Não é, Dani? Eu acho que alguém fez as pazes aqui. Olha! Tô achando, Dani. De novo, bis, ao vivo. Que bom. Momento histórico, ainda bem que está gravado. Exatamente. Sim. E olha, O Céu Uniu Dois Corações era uma peça que fazia parte do repertório do Teatro do Circo Guarani. Também, né? Também, porque... Viu? Sério, sucesso, né? Eles né? passavam todos os circos levavam as peças, né? Sim, se tornou um clássico, né? Um clássico. Se tornou um clássico. Maravilha. Maravilhoso. Parabéns, Dani. Muito feliz com a sua presença. Obrigada, gente. Parabéns para vocês. Muito obrigada por tudo, pelo carinho e, enfim, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, gente. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. E obrigada pelo trabalho de vocês, que é maravilhoso. Obrigada pelo seu pai. Isso. Muito obrigada. A sua família, que já vimos que a mãe dela também. Maravilhosa. Caramba, né? Sim. Oba! Gente, eu vou chamar o Tangará aqui para estar com a gente também nessa despedida. Tangará, viu só esse encontro, que coisa boa? Viu só? Demais! Mais aula, mais para nós, hein, Tangará? Nossa, demais. Eu fiquei emocionado aqui ouvindo assim, as histórias, eu fico encantado. É muito, muito bom, muito importante. Toda vez que a Dani fala, todas as formações, tudo que eu vi da Dani dá uma emoção a mais. É muito bonito. É um ponto de vista só seu, né, Dani? Eu me sinto assim contando também quando minha passagem foi bem curta dentro do circo, mas eu guardo lembranças maravilhosas, assim. E aí é muito marcante, né? Sim, demais. E aí toda vez que eu vejo alguém relembrando a infância, o que viveu ali, eu fico lembrando do que eu vivi também, fica passando um filme na cabeça. Opa. Muito lindo. Eu sonho as memórias de vocês. Eu sonho as memórias e as histórias que me contaram. Eu sonho com vocês. Muito obrigada, viu, gente?